Vamos falar sobre o WordPress, tá? Então, o que é o WordPress? O WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo, a gente chama de CMS, né? Content Management System, de código aberto que é amplamente utilizado para criar e gerenciar sites, blogs, lojas virtuais, portais de notícias, entre outros. Ele permite que qualquer pessoa sem necessidade de conhecimentos de programação possa criar e personalizar um site com diferentes modelos e funcionalidades. Apesar de ter sido criado como uma plataforma para blogs, o WordPress evoluiu e é usado para diversos tipos de sites, desde blogs até lojas virtuais complexas. Ele oferece uma vasta gama de plugins, temas que permitem adicionar funcionalidades e personalizar seu design. Cerca de 40% dos sites da internet usam WordPress, o que o torna o CMS mais popular do mundo. O WordPress é conhecido pela sua interface intuitiva e fácil de usar, o que facilita a criação e gestão de conteúdo, mesmo para quem não tem experiência em desenvolvimento web. Existem duas versões principais do WordPress. A hospedada em nuvem, que nada mais é do que o site deles lá, que você acessa e você pode criar seu site dentro da nuvem do WordPress. Então você vai ter o seu site, o WordPress, barra e o nome do seu site, tá? Usando o domínio WordPress. E a versão auto-hospedada, que é essa que a gente vai usar, que nada mais é do que você instalar o WordPress, tá, no seu servidor, instalando as dependências. Para que o WordPress funcione, ele depende de 3 serviços que devem ser instalados no seu servidor. O primeiro deles é o Apache, que é um servidor web que recebe e processa solicitações de usuários, permitindo que sua instância do WordPress esteja acessível online. O 2 é o MySQL, que é um banco de dados para armazenar seus dados do WordPress. O terceiro é o PHP e seus módulos, tá? Uma linguagem de programação que interpreta o WordPress e permite que ele seja executado em seu servidor, porque a maior parte do WordPress é escrita em PHP. Para instalar todas essas dependências, primeiro atualizaremos o repositório do sistema com o comando apt update. Depois instale as dependências principais, que são o Apache, MySQL e PHP. Então primeiro vai ser o Apache, o apt install Apache 2. Segundo é o PHP, então a gente vai digitar apt install PHP, que ele vai lá no repositório do Linux, tá? E vai pegar a última versão do PHP, que foi compilada lá para ficar no repositório. Depois o módulo que liga o Apache ao PHP, então a gente vai digitar apt install libapache 2 mod PHP. O gerenciador de banco de dados, MySQL, o apt install MySQL Server, que é o servidor MySQL, ok? Para a gente configurar o MySQL para se tornar um pouco mais seguro, a gente usa o script, né, MySQL Secure Installation. Então, executando o MySQL Secure Installation para melhorar a segurança do MySQL. Então, a gente vai digitar MySQL _secure _installation. Então, ele vai fazer uma série de perguntas, como a gente vai ver aqui, ó. Essas perguntas aí são básicas aí para ter mais segurança no acesso ao MySQL. Para a segurança, define uma senha de root para acessar o servidor MySQL. Então a gente vai digitar MySQL para acessar o gerenciador de banco de dados, tá? E a gente vai digitar alter user root @localhost identified with MySQL _native _password by e a senha que você quer colocar aí pro root do MySQL. Eu coloquei um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, só para efeitos de aprendizado, mas no servidor em produção você vai colocar uma senha bem mais forte. Então depois flush privileges, para poder fazer valer os privilégios que você acabou de configurar, e depois um quit, tá, se você quiser sair do gerenciador de banco de dados. Agora o usuário root do MySQL só pode ser acessado se acompanhado da sua senha. Então MySQL menos o root menos P. Fora isso, você não consegue acessar mais através só do MySQL ou do MySQL menos o root. Tá? Você tem que colocar o P para poder você digitar a senha lá, que ele só acessa se você digitar a senha do root. Então ligue o PHP ao MySQL através do PHP MySQL. Então a gente vai instalar um módulo, né, que liga, que dá capacidade ao PHP, tá, gerenciar o banco de dados, os bancos de dados que estão no MySQL.
Para isso a gente vai digitar apt install php mysql. Pronto, agora as dependências secundárias ou extensões do PHP. Então a gente vai digitar apt install, por exemplo, GhostScript, PHP PCMath, PHP Crew, PHP iMagick, PHP intl, tá? PHP JSON, PHP MBString, PHP XML e PHP Zip. Depois de ter baixado as dependências, a gente vai baixar o WordPress no diretório /var /www/html, tá? Então para isso a gente vai entrar no diretório cd /var /www/html e vai dar um curl -o maiúsculo, tá? https //wordpress.org e baixar a última versão do WordPress que está no arquivo latest.tar.gz. Próximo passo é descompactar o arquivo tar-xvzf latest.tar.gz. Um diretório chamado WordPress será criado e dentro dele toda a estrutura do WordPress. Então renomeie o diretório para www.acme.com.br, que será o nome do site. Então a gente vai usar o mv WordPress e www.acme.com.br. Então use o chmod para ajustar as permissões do diretório e todo o seu conteúdo para 755. Para isso a gente vai usar o comando chmod-r 755 www.acme.com.br e ajuste o dono e o grupo do diretório www.acme.com.br recursivamente para www-data. Então para isso a gente vai usar o -r maiúsculo www-data www-data www.acme.com.br, ou seja, a gente vai definir tanto o dono, ok, quanto o grupo para o usuário www-data, que é o usuário do sistema do Apache, ok? Então, configurando o site www.acme.com.br, então a gente vai entrar no diretório de configuração dos sites do Apache, tá? Que é o /etc /apache2 /sites available, vai fazer uma cópia do 00defull.conf, e vai chamar essa cópia de www.acme.com.br e não esquecer o .conf no final, e vamos editar esse arquivo com o VI. Dentro da diretiva virtualhost *2.80, a gente vai indicar o server name, que vai ser o domínio acme.com.br, e o server alias, que vou colocar aí www.acme.com.br ou www.acme.com.br. E você, no caso, se você estiver fazendo o site para produção, você pode botar vários outros apelidos, né, do site. No server admin a gente deixa webmaster@localhost mesmo, e o document root a gente vai apontar para o diretório onde o site vai estar hospedado, no caso /var /www/html /www.acme.com.br. E a gente vai definir o custom log e o error log, tá? O error log é o arquivo de erros do site, que a gente vai alterar e vai colocar error www.acme.com.br.log, tá? E o custom log é o log de acesso, tá, desse site, que a gente vai colocar access, tá? Um hífen e o nome do site, www.acme.com.br.log e combined. Isso tudo dentro da diretiva virtualhost. Depois de ter feito isso, a gente vai habilitar o site, o @when site e o nome do site, que é o www.acme.com.br. O .conf aí eu coloquei, mas você pode ou não colocar. Bom, vamos habilitar também o módulo rewrite com @when mode rewrite. Desativar o site padrão do Apache. No caso de produção, é importante você desabilitar a página padrão do Apache, porque ali você pode obter algumas informações ali importantes, como a versão do Apache e tudo mais, e recarregar as configurações do Apache com systemctl restart apache 2.service ou systemctl reload apache 2.service. Mas como não está em produção e como está no início, a gente pode restartar o Apache diretamente. Numa máquina em produção, não é bom você reiniciar o sistema, né? Dependendo das configurações da máquina, pode demorar a retornar e as pessoas vão ficar sem daquele serviço. Se for necessário, você faz. Se não for, é bom dar um reload, systemctl reload apache 2.service. Então chegou a hora de configurar o banco de dados do WordPress. As etapas são, né, criar o banco de dados do WordPress, criar um usuário para gerenciar esse banco de dados, dar privilégios a esse usuário para manipular esse banco de dados,
atualizar os privilégios do sistema e sair, no caso. Então a gente vai entrar de novo no prompt do MySQL, lembrando que agora a gente tem uma senha de root, né? Então vamos lá. Então create database Acme, que vai ser o banco de dados que o WordPress do Acme vai usar. Create user Acme @localhost identified by a senha 123456778. Mais uma vez, né, em produção você não pode colocar uma senha fácil dessas, né? O que esse comando faz? Ele vai criar o usuário Acme no localhost, ou seja, no seu servidor, identificado pela senha 123456778, tá? Grant select user update delete create drop e alter, tá? Ou seja, a gente está dando esses poderes para esse usuário, tá? On Acme ponto asterisco, ou seja, no banco de dados Acme ponto asterisco de qualquer tabela, to Acme @localhost, ou seja, para o usuário Acme que está registrado aí no servidor local. Flush privileges, entendeu? E quit. E agora a gente vai falar sobre o PHP-MyAdmin. Então, o que é o PHP-MyAdmin? PHP-MyAdmin é uma ferramenta de software livre e de código aberto, escrita em PHP, utilizada para administrar banco de dados MySQL e MariaDB. O MariaDB é um fork do MySQL, tá? Ou seja, é uma cópia praticamente do MySQL, através de uma interface web. Ele permite realizar diversas tarefas de gestão, como criar e remover banco de dados, manipular tabelas, executar consultas SQL e gerenciar usuários, tudo de forma intuitiva e sem necessidade de escrever códigos diretamente. Basicamente, a gente poderia fazer o que a gente fez na tela anterior, né, que foi criar o usuário, criar o banco de dados, através do PHP-MyAdmin, só de modo intuitivo lá, clicando nos botões, tá? Sem precisar utilizar aqueles comandos que a gente acabou de ver. Então, ferramenta de administração, o PHP-MyAdmin é uma ferramenta para gerenciar banco de dados, que a gente já viu. Interface web, ele permite interagir com o banco de dados através de um navegador, simplificando a gestão. MySQL e MariaDB é compatível com o sistema de gestão de base de dados MySQL e MariaDB. Funcionalidades, permite criar, remover banco de dados, tabelas, executar consultas, gerenciar usuários e muito mais. Foi só um resumo do que eu disse aí no parágrafo anterior. Então a gente vai instalar o PHP-MyAdmin, ok? Então instale o pacote da ferramenta com o apt install PHP-MyAdmin. Vamos ativar a extensão PHP MBString, né, com PHP Enmode MBString. Vamos reiniciar o Apache com systemctl restart Apache 2 service. Então acesse o MySQL e dê permissão ao usuário PHP-MyAdmin no banco de dados. Então a gente vai entrar de novo no MySQL com o usuário root, com aquela senha que a gente digitou, que é a mesma para todo mundo. E vai digitar create user PHP-MyAdmin @localhost identified by 123456778 e grant all privileges on asterisco ponto asterisco to PHP-MyAdmin @localhost. Então, o que a gente está falando aí? A gente está criando um usuário PHP-MyAdmin no servidor local que tem a senha 123456778. Depois a gente, com grant all, a gente vai dar todas as permissões, tá, em qualquer banco de dados, de qualquer tabela, para o PHP-MyAdmin @localhost. Depois a gente vai dar um flush privileges para fazer valer as permissões e sair. Se precisar trocar a senha do usuário, use alter user, nome do usuário, @localhost, identified by, senha do usuário. E depois dá um flush privilege. Então vamos supor que você esqueceu aí a senha do PHP-MyAdmin, você pode alterar aí a senha dele, né, substituindo ali o nome do usuário e senha do usuário pelo PHP-MyAdmin e a senha dele, ou qualquer outro usuário do MySQL. Então, depois de tudo configurado, você pode acessar o PHP-MyAdmin, tá, digitando ali o IP do servidor, /PHP-MyAdmin, ou o nome da sua página, tá, /PHP-MyAdmin. Então essa é a tela, você vai digitar ali o utilizador PHP-MyAdmin e a palavra passe é 123456778. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com a continuação da instalação do WordPress.